Boa tarde, aluno do 7º ano. Estamos começando mais uma semana. Nesta semana, com assunto novo, vamos ver a chegada dos portugueses ao Brasil. Como aconteceu a chegada dos portugueses ao Brasil e a conquista das terras brasileiras, né? Aqui vemos a imagem de Cabral chegando, avistando as terras que viriam a ser o Brasil. Isso aconteceu em 1500, quando alguns navios de Portugal aportaram no Brasil no dia 22 de abril de 1500, em Porto Seguro, na Bahia. Aqui, o desembarque de Cabral em Porto Seguro, no ano de 1500. Os primeiros contatos entre os portugueses e os índios, os nativos que viviam aqui no Brasil, foi pacífica, segundo os relatos da época. Mas Portugal queria encontrar ouro. Era o principal meio de riqueza da época, eram ouro ou pedras preciosas. Então, eles estavam em busca dessa matéria-prima, só que não foi encontrada no Brasil. Então, houve uma decepção dos portugueses com o achado. Por isso que eles não deram muita importância para as terras encontradas. Depois é que eles foram em busca de explorar outras opções, como a exploração do pau-brasil, mas eles estavam interessados mesmo era no comércio das especiarias do Oriente e buscar especiarias na Índia para poder vender na Europa. Só depois é que eles começaram a explorar o pau-brasil. Vocês veem na imagem aí uma árvore do pau-brasil que foi a primeira matéria-prima explorada por Portugal e vendida para a Europa. Como é que foi essa exploração, né? Aconteceu ao longo do litoral brasileiro, e quando foram criadas feitorias, que eram entrepostos comerciais, eram verdadeiros armazéns, onde eles guardavam, armazenavam para poder levar para Portugal, né? A obtenção da madeira era feita por meio de escambo, ou seja, de troca. Através desse sistema, os índios recebiam objetos como canivete, espelho, miçanga, faca, entre outras coisas. Em trocas, eles prestavam serviço extraindo, cortando as árvores do pau-brasil. A coroa portuguesa possui o monopólio, que é isso, eles detinham o poder da exploração da madeira. Só que em 1503, o português Fernando de Noronha recebeu o direito de explorar também a madeira. Com os lucros, ele deveria enviar 6 navios ao Brasil anualmente, para prosseguir nas descobertas de outras riquezas e erguer fortificações para poder defender o litoral brasileiro. Como foi o início da colonização? Com a necessidade de explorar riquezas que compensasse a perda dos lucros com o comércio no Oriente, o Portugal resolveu vir para cá colonizar, ocupar as terras do Brasil. Mas houve grandes dificuldades por causa do litoral, que era muito grande, então eles tinham que estar sempre vigiando a parte do litoral para que o território não fosse invadido por estrangeiros, como havia acontecido. Havia muitos franceses e espanhóis querendo, e também holandeses, querendo ocupar o território brasileiro que estava abandonado, porque Portugal não tinha muito interesse. Mas como ele viu que podia perder as terras, eles acabaram vindo para cá e assim garantir a posse da terra que eles tinham conquistado. Então, as primeiras expedições, o Brasil foi descoberto, né, conquistado em 1500, só que só apenas a partir de 1530 é que a coroa portuguesa envia para o Brasil o nobre Martim Afonso de Souza, com a expedição que era formada de 5 navios e uma tripulação de 500 homens, e a missão dele era proteger o litoral brasileiro, fundar vilas e fortificações, que eram construções para proteger e defender o território de países que viessem invadir. Martim Afonso de Souza capturou navios franceses na costa brasileira entre 1531 e 1532 e fundou a vila de São Vicente, primeira povoação da América Portuguesa. Distribuiu lotes de terras a colonos e iniciou o cultivo da cana-de-açúcar. Então, esses lotes de terras que foram divididos por Martim Afonso de Souza foram chamados de capitanias hereditárias. Eram pequenos pedaços de terra
né, que foi dividido, a parte de Portugal foi dividida em 12 lotes para ser dividido, e assim poder implantar cana-de-açúcar e ocupar o território brasileiro. Para iniciar a colonização, a coroa portuguesa decidiu, em 1534, dividir o território em lotes, que foram chamados de capitanias hereditárias. Cada capitania foi entregue a um capitão donatário, que arcava com os custos da colonização, da ocupação. Foram distribuídas 15 capitanias, 15, a 14 donatários que deveriam exercer a justiça e o comando militar, doar lotes, fundar vilas, escravizar e vender índios, entre outras atividades econômicas. O sistema de capitanias hereditárias foi a primeira forma efetiva encontrada pela coroa portuguesa para defender, explorar e administrar as terras portuguesas na América. Mas as capitanias acabaram fracassando. Por que essas capitanias fracassaram? Né? Além dos capitães donatários não possuírem recursos, dinheiro suficiente para administrar os lotes, outras capitanias entregaram a resistência aos indígenas. Então, enfrentaram resistência dos indígenas. Então, houve muitos conflitos e guerras. Alguns donatários também nem chegaram a tomar posse das terras, ou seja, aí tomar conta. Outros acabaram abandonando as possessões, que eram doações de terra. Apenas 2 capitanias, a de Pernambuco e a de São Vicente, tiveram sucesso devido ao cultivo da cana-de-açúcar. Então, só essas 2 capitanias tiveram sucesso. A escravidão negra, no início quem fazia o trabalho na época da exploração do ouro eram os índios, mas após o cultivo da cana-de-açúcar, houve a escravidão negra. Eles traziam negros da África para poderem trabalhar no cultivo da cana-de-açúcar, que precisava de grandes mãos de obra para poder fazer o trabalho da cultura do cultivo e da extração da cana. Outra forma de administração encontrada por Portugal foi o governo geral. Com o fracasso das capitanias hereditárias, a coroa portuguesa decide centralizar a administração da colônia e cria, em 1548, o governo geral. O primeiro líder foi Tomé de Souza, que foi o primeiro governador geral e chegou ao Brasil em 1549. Ao chegar à colônia, escolheu Salvador para ser a sede do governo geral e, consequentemente, a primeira capital do Brasil. O governo geral possui uma série de atribuições contidas em um regimento. Entre as suas principais atribuições estavam administrar as capitanias, incentivar a ocupação do litoral, fundar novas vilas, controlar a exploração do pau-brasil e incentivar a catequese dos índios. Então, essas eram a função do governo geral. Havia também as câmaras municipais. O que eram essas câmaras municipais? As câmaras municipais eram responsáveis pela administração das vilas e cidades. Os vereadores das câmaras eram chamados de homens bons. Eram os homens brancos, proprietários de terras e de escravos. As câmaras regulavam as feiras, os mercados, os ofícios e o comércio local, além de executar as obras públicas. Assim, podemos concluir que as câmaras representavam os interesses dos chamados proprietários de terras, os latifundiários. E, por fim, temos aqui o exercício de fixação. Na questão 1, vocês vão dizer como foi o início da colonização das terras brasileiras pelos portugueses. Quando é que Portugal resolveu realmente ocupar o Brasil? Na 2, como era a relação entre os índios e os brancos no Brasil na época da colonização, no início? Na época da colonização, os portugueses só queriam explorar as riquezas do Brasil. Explique qual é o interesse de Portugal com o Brasil, o que é que eles queriam. Na 4, como era a vida do escravo e por que houve escravidão no Brasil no início da colonização. Na 5, o que foram as capitanias hereditárias? O que foram as capitanias hereditárias? E na 6, como funcionavam as câmaras municipais? Como é que funcionavam essas câmaras municipais que faziam parte do governo? Até a nossa próxima aula. Voltem ao vídeo para tirar qualquer dúvida e responda o exercício.